Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 7. Capítulo 7, versos 1 até o 10. Hoje pela manhã, para as classes de adultos, foi em Lucas, capítulo 9. E agora à noite nós vamos dar sequência à nossa exposição nesse Evangelho. Capítulo 7. Eu vou realizar a leitura do verso 1 até o 10, que nos diz assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, em Mateus diz a quem muito amava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo de nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir contigo. É importante nós aqui, já na leitura, identificarmos que os anciãos disseram a Jesus, no verso 4, que aquele homem era digno. E aqui no verso 7, o homem diz a Jesus: não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel, porque Cafarnaum era um local estrangeiro, achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Essas histórias que nós acabamos lendo e que de alguma maneira nos causam um pequeno impacto, a história de uma cidadezinha de interior que já fazia algum tempo que não chovia, bem diferente do momento em que nós vivenciamos até alguns dias atrás, com bastante chuva. Uma dessas cidades interioranas não chovia já fazia um certo tempo, e uma igreja resolveu colocar-se em oração para que Deus tivesse misericórdia e abrisse os céus para que chuva descesse na cidade. Os produtores já estavam padecendo, uma cidade rural, dependendo da terra, e a terra seca, praticamente rachada, e a igreja se colocou em oração. O que chamou a atenção é que em uma das reuniões de orações entrou uma criança. Não nos é revelada a idade da criança, mas essa criança chegou ao templo para orar por chuvas, calçada de botinhas, até aqui no meio da canela, da perna, uma capa de chuva e um guarda-chuva, e o sol rachando. E aquela criancinha, alguns começaram a rir, mas na verdade aquela criancinha estava demonstrando uma genuína fé de que Deus teria misericórdia daquele lugar distante, daquele lugar isolado, e iria mandar chuvas. Ela não sabia quando, mas ela estava preparada para as chuvas. Meus irmãos, essa noite nós vamos falar a respeito de um homem de fé, um homem de uma grande fé. O sermão da planície já estava concluído, o sermão da montanha. A passagem que lemos está conectada, diretamente ligada, vinculada a esse sermão. O centurião romano era um estrangeiro, era alguém que não fazia parte da aliança, do pacto do povo judeu, era líder da ocupação romana. Em outras palavras, era isso.
Quem já estudou a Bíblia e o contexto histórico dos judeus em meio à opressão do Império Romano sabe que os judeus ansiavam por um Messias que os libertasse daquele jugo, daqueles impostos injustos, aquela carga de impostos muito alta, da exploração do povo. Eles ansiavam por um Messias, portanto eles odiavam tudo que vinha do império. Tudo que era oficial, governador, que Roma enviasse ali para aquela região, eles não se agradavam. Então o centurião era visto como uma espécie de líder da ocupação romana. Mas esse centurião especificamente era um homem que alimentava e manifestava uma alta consideração pelos judeus. Ele financiou a construção de uma sinagoga, que era algo muito importante para o povo judeu até hoje. Ele era respeitado pelos líderes religiosos, porque esses anciãos que ele procura em busca de socorro, de ajuda, eram os líderes religiosos, eram os conselheiros daqueles dias. Perceba, meus irmãos, que aqui Jesus está abrindo as portas do reino para aqueles que não são judeus. E Lucas já lança luz a essa verdade na maneira como Simeão, o velho Simeão, descreveu o menino Jesus, ainda um bebê. Lá no verso 32 do capítulo 2, ele afirmou o seguinte, que aquele menino seria luz para a revelação dos gentios, dos não-judeus. João Batista disse que toda a humanidade verá a salvação de Deus por meio de Cristo. A salvação dos gentios, dos não-judeus, ela vai se tornando crescente e explícita no transcurso, no decorrer, no desenvolvimento deste evangelho. Tem outros textos que nós vamos abordar mais adiante, que vai falar especificamente disso. Essa noite nós vamos falar de um homem de uma grande fé. Um grande homem com uma grande necessidade. É o primeiro tópico que vamos tratar, verso 1 ao 6. O centurião era o capitão de uma corporação de 100 soldados romanos, 100 soldados destacados. A centúria era algo muito importante para a dominação romana. Uma centúria bem formada, fiel, leal, era muito importante. O exército, o poder militar ainda, é algo muito importante para as nações. Essa organização das forças armadas, seja no céu, nos ares, na terra, no mar, uma nação que se preze tem de ter um bom serviço militar, uma boa corporação para proteger suas terras. Isso é muito importante. E naquele período de dominação romana, isso era a espinha dorsal do império. Os anciãos afirmaram a Jesus que o centurião era um homem digno, um homem de prestígio. O chefe da guarda era amigo do povo judeu e, de certa forma, simpatizante da religião judaica. Os romanos consideravam os judeus uma raça inferior. Então veja, está tudo colocado para a guerra. Os judeus não gostavam dos romanos e nem os romanos gostavam dos judeus. A recíproca era verdadeira, era um barril de pólvora. Mas perceba que, embora ele exercesse uma função odiada pelos judeus, era um homem piedoso. O texto dá a entender que era um homem temente a Deus e que desfrutava de uma boa reputação. Ele era tão temente a Deus que ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Eu não sou digno. Talvez passasse pela cabeça daquele homem, se o que comentam a respeito de Jesus, metade do que comentam a respeito de Jesus é verdade, eu não sou digno de me encontrar com esse homem. Percebam que esse homem era humanitário, era rico e era poderoso. E as religiões eram utilizadas pelo Império Romano apenas para fins políticos. Os romanos não eram religiosos. Eles ansiavam apenas o poder e usavam a religião para isso. Meus irmãos, segundo um historiador, Gibbon, todas as religiões que existiam no mundo romano
eram consideradas igualmente verdadeiras pelas pessoas. Um sincretismo religioso, uma mistura de crenças. Essas mesmas religiões eram consideradas falsas pelos filósofos, pelos pensadores da época. E ainda essas mesmas religiões eram consideradas úteis para os magistrados. Eles usavam a religião para controlar o povo. Mas esse cinismo, pelo que nós vemos no contexto, não fazia parte da integridade ou da vida daquele centurião, do caráter daquele homem, porque ele mesmo era um homem religioso. Esse centurião não permitiu que as demandas do seu trabalho na guerrilha ou na guerra, na dominação, endurecessem o seu coração. Ele era próximo do povo que governava, ele tinha alta consideração por um servo que estava enfermo. Um servo que ele muito estimava. Verso 2. A lei romana dizia que o escravo era apenas uma ferramenta viva. Não era um ser humano, era uma ferramenta de trabalho, era algo útil, que poderia ser vendido. O dono do escravo tinha direito até mesmo de matar o escravo, sem sofrer nenhum tipo de pena. E veja que a atitude desse centurião para com o servo é muito diferente de outros senhores de escravos. Ele poderia mandar eliminar aquele servo, mas ele busca Jesus para que Jesus cure o seu servo. O texto bíblico nos diz que esse servo estava à beira da morte. Mateus capítulo 8 nos relata que esse servo estava acamado de paralisia, sofrendo de um modo terrível, gravemente atormentado. Havia um problema com muita urgência e uma solução, e sem solução médica. Não havia tratamento para aquele homem pela ciência daqueles dias. E sabendo da sua impotência para salvar a vida do seu servo, ele ouve falar de Jesus. Escuta que Jesus curava os enfermos, purificava os leprosos, dava vista aos cegos, audição aos surdos, voz aos mudos. E ele enviou alguns anciãos judeus para pedir que Jesus fosse à sua casa curar o seu servo. Vejam, irmãos, que ele não dá uma ordem para Jesus. Ele fez um pedido. Ele fez um pedido para o Senhor. Aqui já tem uma grande diferença em relação ao evangelicalismo de nossos dias, que de certa forma quer impor a Deus que faça algo. Aquele homem não impõe nada a Deus, não põe nenhuma condição a Jesus. Ele apenas faz um pedido. Embora os religiosos vissem o centurião como um digno, ele mesmo não se percebia dessa maneira diante do Senhor. Jesus atendeu o pedido do centurião e, a caminho da residência dele com os emissários, quando estava próximo, ele recebe mais alguns mensageiros e o centurião surpreende mais uma vez. Ele enviou amigos para dizer a Jesus que ele não era digno de que o Senhor entrasse em sua casa. Ele não se sentia digno sequer de ir até Jesus, de estar diante de Jesus. Eu não sei se os irmãos já leram esse texto tendo essa perspectiva da divindade, da santidade, da singularidade de Deus na pessoa de Cristo. Um homem que era uma autoridade, mas que não teve coragem de se achegar diante desse Cristo. É uma humildade extraordinária e é algo que de fato nós precisamos aprender. A fé sempre vai estar atrelada à humildade. A fé vai sempre estar atrelada à percepção daquilo que nós somos diante de Deus. Hoje o tipo de fé que é manifesta é muitas vezes uma fé arrogante. É uma fé arrogante, que já diz a Deus o que Deus deve fazer, o que Deus tem que fazer. E a fé desse homem é humilde. Ele não conseguia sequer chegar diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus despreza os soberbos, mas o mesmo Deus que despreza os soberbos dá graça aos humildes. Mas além de um grande homem com uma grande necessidade,
A lição que eu quero deixar evidente essa noite aos nossos corações é que esse homem, indiscutivelmente, é um homem de uma grande fé. O centurião era uma autoridade sobre os soldados da centúria e sobre os servos de sua casa. Ele tinha muitas pessoas ao seu serviço. Ele dava ordens e as suas ordens deveriam ser cumpridas à risca, não poderiam ser desobedecidas. Mas agora ele reconhece que Jesus tem autoridade maior do que a sua, muito maior. Porque Jesus tem autoridade sobre enfermidade, ele não tem. Ele tem autoridade em uma centena de soldados, algumas dezenas de servos, mas não sobre uma enfermidade. Ele sabe que Jesus tem autoridade sobre as doenças que estavam afligindo o seu servo. Por isso ele demonstra uma fé simples, uma confiança, mas ao mesmo tempo vigorosa, uma fé que não exige sinais de Jesus. Ele nem foi ao encontro do Senhor, ele apenas ouviu falar que Jesus curava. Ele não precisava de provas. Ele não era um tipo de crente Tomé, de ver para crer. Ele ouviu falar. As pessoas estavam comentando. Ele não precisa ver para crer. E a fé cristã é assim. Nós não precisamos ver para crer. Eu não vi o reino celestial com os meus olhos carnais. Eu não vi as promessas que nos aguardam depois desta vida temporal. Mas eu sei pela Escritura, pelo que Cristo disse, pelo que os apóstolos disseram, pelo que os profetas do Antigo Testamento já apontaram. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Essa é a verdadeira fé. O meu justo vai viver por sua fé. Só precisa crer, irmãos. Nada além disso. Ele sabe que Jesus pode curar à distância e que uma ordem de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Ainda, irmãos, que outros aspectos no caráter desse oficial fossem dignos de elogio, de nota aqui, como por exemplo, o seu amável cuidado para com o servo, o seu amor pelos judeus, Jesus ficou muito mais surpreso com a fé e a humildade do centurião. E o Senhor aqui declara que não havia ainda encontrado em Jerusalém, entre os judeus, entre o povo do pacto, o povo da aliança, uma fé do tamanho da fé daquele homem, um estrangeiro que não recebeu a mesma educação que nós recebemos, que não tem o mesmo conhecimento bíblico que nós temos. Ele apenas ouviu falar de Jesus. E aquilo foi suficiente para ele manifestar uma fé maior, uma fé extraordinária, uma fé que até então não se havia detectado em Jerusalém, em nenhum lugar do mundo. Eu relatei para os irmãos que na China comunista, na chamada cortina de ferro, os locais fechados, no período mais rígido, porque agora a Bíblia deve estar correndo, quando não era possível entregar todo esse livro, os evangelizadores rasgavam páginas da Bíblia. Eles rasgavam um salmo, eles rasgavam um capítulo de Mateus, ou uma passagem como essa que nós estamos meditando hoje à noite. E eles entregavam essas passagens para as pessoas não tinham conhecimento do todo. Elas apenas tinham um trecho da Bíblia para ler. E quantas pessoas não foram mudadas, transformadas, pelo pouco que leram, pelo pouco que ouviram de Deus. Nós não precisamos de muito. Então, meus irmãos, as duas vezes que Jesus destacou a grandeza da fé de alguém, foi no caso do centurião e de uma outra estrangeira, a mulher sírio-fenícia. Ambos estrangeiros. A cura do servo, como diz a Bíblia, foi imediata, foi completa.
A cura foi a resposta à fé daquele estrangeiro que, mesmo não se sentindo digno de sequer receber a Jesus em sua casa, ele foi achado digno de recebê-lo em seu coração. Certamente a vida dele foi mudada. E essa noite, irmãos, eu falei a respeito de um homem de uma grande fé. E essas foram as duas lições. Um homem, um grande homem, uma pessoa que sabia dos seus atributos, da sua importância, mas que também reconhecia as suas necessidades, as suas limitações, até onde ele pode chegar. Aquilo que aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Você pode ter certeza disso. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas você pode ter certeza que aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer por você. Assim foi na história do povo hebreu, mas quando o povo reconheceu a sua necessidade. A narrativa dos 300 de Gideão é impressionante. Já era um exército pequeno e Deus diz, vamos fazer um teste. 300 homens. E o que esses homens fizeram? Praticamente nada. Deus guerreou por eles, porque eles não teriam condições bélicas de vencer. E Deus, o Senhor dos exércitos, guerreou por eles. Por que os irmãos acham que nas Escrituras o nosso Deus recebe vários, eu diria, adjetivos ou vários nomes para retratar o seu caráter, a sua ação? O Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jireh, o Deus da provisão e tantos outros nomes. Porque onde nós não podemos fazer, Deus vai fazer por nós. Então esse homem era um grande homem, mas era um homem que reconhecia as suas limitações. E esse homem era um homem de uma grande fé. Esse romano, com tão pouca instrução espiritual, possuía tamanha fé na palavra de Deus. Um homem que não conhecia como nós conhecemos. E como que está a nossa fé, irmãos? Com a carga de conhecimento que temos de Deus. Nós temos esse livro, o cânon fechado, Gênesis a Apocalipse, está aqui. Quer saber quem é Deus? Lê esse livro. Nós temos a história da igreja com várias situações, várias intervenções de Deus, vários sinais de Deus. Nós vivemos na América do Sul, que está tendo uma efervescência em torno do Evangelho, correta ou incorreta, mas está tendo um despertamento, um interesse pela fé evangélica. E qual é o tamanho da nossa fé? Se Jesus passasse hoje aqui, será que ele ficaria admirado com a nossa fé? Ou será que ele nos encontraria com uma pouca fé? Então que Deus nos ajude em nossa pouca fé. Que um dos itens da nossa oração essa noite seja: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. Igual aquele pai que pediu para Jesus curar a sua filha, e Jesus perguntou para ele: você tem fé? Ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. Porque talvez eu não acredite até o fim. E muitas vezes, irmãos, nós fraquejamos na fé. Nos vemos debilitados na fé. Seja por qualquer circunstância, o nosso próprio coração pecaminoso, seja a condição em que vivemos, a família a que pertencemos, o local de trabalho que você está inserido, a sua vizinhança, alguma dificuldade na igreja, tudo isso vem para abalar. Mas eu penso que isso não vem para abalar, isso vem para provar a nossa fé. A nossa fé está constantemente sendo provada. Eu gosto muito daquela ilustração que retrata uma fé sendo tratada. É como se nós fôssemos tirados de uma terra profunda, escura,
e Deus implantasse essa fé em nossos corações, e as provações vêm para limpar essa parte de fora, essa casca, essa incredulidade, o pecado, e as provações vêm, e vamos sendo trabalhados até que finalmente se chegue ao cerne, a essa fé que o Senhor implantou em nossos corações. Eu vejo a vida cristã assim. Há um metal precioso dentro, mas as provações vêm para que esse metal venha à luz, para que a fé fique evidente. Todas as pessoas de fé foram provadas. Todas as pessoas de fé sofreram. Na famosa galeria da fé, dos heróis da fé em Hebreus, você não encontra nenhum daqueles heróis que teve uma vida tranquila. Pelo contrário, o autor aos Hebreus diz que a recompensa de muitos foi a morte, e de formas assim terríveis, horrendas. Alguns foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, perseguidos por causa da sua fé. Ali está falando de fé. Então a fé está nesse cenário de provação, de dificuldade. Não foi diferente com aquele centurião. Ele chegou diante do Senhor Jesus aflito. Portanto, se essa noite você está aflito, se há alguma tribulação, é momento de exercitar a fé. De se aproximar diante desse Cristo, reconhecendo quem você é, limitado e absolutamente dependente dele. Então que Deus nos ajude, irmãos, a aplicarmos essa palavra aos nossos corações.